Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa 10ª aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos protocolos de aplicação e protocolos de transporte. Os de aplicação nós vimos DHCP, SNMP, SSH e os protocolos de transporte nós vimos o TCP e o UDP. Vimos também a diferença entre cada um deles. Hoje nós vamos iniciar os protocolos da camada de internet. O protocolo IP, ou protocolo da internet, que é o que ele significa, é o protocolo essencial da arquitetura TCP/IP que nós vimos em aulas anteriores. É o principal protocolo da camada de rede também. E sua principal função, é a transferência de dados em forma de datagramas entre os equipamentos de rede. Esse datagrama seria os pacotes de dados que são transferidos entre um equipamento e outro, certo? Então, aqui nós temos uma representação dos campos do cabeçalho do datagrama IP, na sua versão IPv4, que é a mais utilizada atualmente. Então, aqui nós temos a versão, ela pode ser versão 4 e versão 6. A versão 4 é a mais utilizada, que também é chamada de IPv4. A versão 6 é chamada de IPv6. Ela é feita em hexadecimal, certo? Aqui nós temos o tamanho do cabeçalho, que serve para especificar onde começa a porção dos dados do datagrama. O TDS, tipo de serviço, serve para definir diferentes tipos de prioridades dos datagramas. O tamanho, que é este daqui, ele define o comprimento total do datagrama, incluindo o cabeçalho e os dados. O identificador serve para identificar fragmentos de um mesmo datagrama original. Já as flags são usadas para controlar e identificar fragmentos. O offset, que é esse daqui, permite o receptor identificar o local de um fragmento no datagrama original. Aí nós temos o TTL, ou tempo de vida, que é usado para determinar o número máximo de equipamentos de rede que um datagrama pode passar até ser descartado. E o protocolo. Esse protocolo é um campo usado para identificar o protocolo usado junto com o IP, que temos como exemplo o TCP. Certo? Então, aqui nós temos também a soma de verificação, que ele verifica a integridade do cabeçalho IP, certo? E temos o endereço de origem e o endereço de destino, que é o que vai determinar quem é a máquina origem e quem é a máquina destino, certo? E aqui temos também as opções, que são campos de cabeçalhos adicionais, geralmente não é utilizado. Então, aqui eu trouxe um pouco mais detalhado para vocês, certo? Como eu falei, a versão pode ser a versão 4, a versão 6, mas a mais utilizada é a 4. Porém, a versão 6 está crescendo bastante, porque com a grande quantidade de computadores que nós temos atualmente, o IPv4 não está dando mais conta. Então, por isso, a versão 6, ou IPv6, está crescendo rapidamente. Então, aqui nós temos um exemplo dessas duas versões, certo? Essa daqui é um exemplo do IPv4 e esta do IPv6. Percebam que o IPv4 é feito em decimal, certo? Os números são em decimais. O IPv6 é feito em hexadecimal. E separado por 2 pontos, cada sequência, certo? E a sequência de zeros substituída por 2 pontos. Aqui, no caso, teria uma sequência de zeros e, por não ser tão necessário, pode substituir por 2 pontos seguidos, certo? Aí o tamanho do cabeçalho, que especifica onde começa a porção do dado do datagrama. O TDS, tipo de serviço, define diferentes tipos de prioridades dos datagramas de diferentes serviços de internet. O tamanho é o comprimento total do datagrama. Então, quando o tamanho do datagrama é maior do que o tamanho máximo do datagrama,
que a rede suporta, o datagrama é quebrado em fragmentos menores. E temos também o identificador, que é usado para identificar os fragmentos de um mesmo datagrama original. As flags são usadas para controlar e identificar fragmentos. Já a offset permite ao receptor identificar o local de um fragmento do datagrama original. O TTL, que também pode ser chamado de tempo de vida, é o que determina o número máximo de equipamentos que um datagrama pode passar antes de ser descartado. Ele evita que o datagrama fique circulando infinitamente pela rede, certo? Então, cada vez que um datagrama é roteado por um equipamento de rede, o valor que tem no TTL é diminuído em uma unidade, ou seja, decrementado em uma unidade. Então, quando o TTL chegar em 0, o datagrama é descartado. E aqui nós temos o protocolo, né? Como eu falei anteriormente, naquela imagem, é um campo usado para identificar o protocolo usado junto com o IP, que nós temos como um excelente exemplo, que é o TCP. E temos a soma de verificação ou checksum, verifica a integridade do cabeçalho IP, certo? E o endereço de origem e destino, né, do IP, que é o que identifica a máquina de origem e destino. E a parte de opções e campos de cabeçalhos adicionais. Então aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam o que é um protocolo IP e me digam quais são as versões do IP que temos, certo? E me diga a diferença delas. Então o que nós aprendemos hoje? Nós vimos protocolos da camada de internet e focamos no protocolo IP, que é essencial para a arquitetura TCP/IP. E o protocolo principal da camada de rede. Vimos também os campos do datagrama IP, certo? Naquela imagem eu mostrei bem todos os campos e inclusive a versão do IP, que ela pode ser uma versão IPv4 ou IPv6. E ainda a mais utilizada é IPv4, mas que a versão IPv6 já tem crescido bastante, certo? Aqui temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia. Até a próxima aula.